Matemática Enem Revisão Parte 1, professor Brian. Olá meus amigos, olá minhas amigas, chegamos para mais uma aula juntos, que legal, que alegria ter sua companhia e claro, que estou de novo, professor Brian, mais uma vez pedindo licença para entrar aí na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Levando o meu trabalho e o nosso prova no Enem até você, legal? Bom, a ideia da aula de hoje é a gente fazer um pouquinho, pensar uma revisão, uma vez que estamos chegando próximos da prova, o conteúdo de matemática é bastante extenso e tem situações que envolvem a prova do Enem que a gente gostaria de falar para vocês, mostrar aqui para vocês um pouquinho mais dessa revisão, tá certo? Claro que a revisão não substitui as aulas de maneira alguma, claro que a revisão aqui é uma retomada e é uma estratégia de como você vai atacar essas questões do Enem. A ideia da revisão é justamente que você entre para fazer a prova consciente do que vai cair na prova e principalmente de como você vai atacar essas questões, legal? A primeira coisa que você tem que saber sobre o Enem é que muitas das 45 questões de matemática, elas são consideradas fáceis ou facílimas. Ou seja, não se assuste se você achar muito fácil muitas questões da prova, justamente porque o Enem tem essa proposta de fazer questões que são escalonadas em dificuldade e onde as questões fáceis sim ocupam uma boa parcela da prova. Ainda mais para quem se preparou, para quem estudou, para quem foi acumulando conhecimento e foi acumulando experiências para fazer a prova, tenha certeza que o Enem vai ter sim uma escalada de muitas questões que você pode considerar fácil, tá certo? Lembre-se, são várias ideias, uma escada de dificuldades e sim, é muito provável que você ache muitas questões da prova fácil. E isso não quer dizer que não há questões mais trabalhosas, que não há questões mais sofisticadas. E claro, você sempre precisa lembrar que o Enem é uma prova onde as questões, elas têm sempre uma motivação, uma proposta, uma história, um enredo. Não tem questões no Enem que são aquelas questões que a gente muitas vezes faz na escola, do calcule, do resolva, do determine, do obtenha. Esses comandos, calcular simplesmente por fazer uma conta, eles ficam de fora da prova. E claro, existem sempre uma ideia, existe sempre por trás ali, algo que é solicitado para você fazer, além de simplesmente fazer uma conta lá, você tem que ler, interpretar e tentar buscar sempre o caminho da resolução de problemas, legal? Por isso eu separei aqui algumas questões do Enem de edições anteriores, tá? Para você relembrar alguns conceitos comigo, mas eu acho que mais do que revisar conceitos, eu quero mostrar aqui para você a dinâmica da prova, tá? A dinâmica da prova. A gente vai tentar usar aqui os nossos conhecimentos e, claro, eu quero submeter você também a, por que não, um simulado. Para o vídeo, tenta resolver a questão que eu vou propor e depois assista o comentário, tá? Assim a nossa aula vai ser bastante produtiva. Então você para o vídeo, tenta fazer e depois assiste a minha resolução, legal? Vamos lá então, separei algumas questões para a gente começar a nossa revisão aqui, olha só. A primeira questão já vai aparecer aí na tela para você, que é uma questão do Enem do ano de 2019. Olha só, após o Fórum Nacional contra a Pirataria, incluir a linha de autopeças em campanha vinculada contra a falsificação, as agências fiscalizadoras divulgaram que os 5 principais produtos de autopeça falsificada são o rolamento, a pastilha de freio, caixa de direção, catalisador e amortecedor. E aí diz o seguinte: após grande apreensão, as peças falsas foram cadastradas usando a seguinte codificação. Olha só, o 1 foi o rolamento, 2 pastilha, 3 caixa de direção, 4 catalisador e 5 amortecedor. Ao final, obteve-se a seguinte sequência, que apresenta um padrão de formação que consiste na repetição de um bloco de números. Essa sequência descreve a ordem em que os produtos apreendidos foram cadastrados. E aí vem a pergunta, O item que ocupa a posição 2015 foi um rolamento? Foi um catalisador? Foi um amortecedor? Foi uma pastilha de freio? Ou foi uma caixa de direção? Repare, ele já contou no enunciado que essa sequência, ela não foi inventada, ela tem um padrão. Nós vamos ter que descobrir esse padrão
para poder responder a questão na posição 2015. Repare que você não tem tempo e a pior ideia possível seria você tentar escrever a sequência lá na hora. Cara, são 2015 números, não dá tempo, tá? E por isso, vamos usar matemática. Olha só, sequência 5, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. E depois, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 4. Tá vendo, ó? Repete. Tá vendo que a gente conseguiu achar o padrão da nossa sequência, ó? 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 4. Tá vendo? Olha só. Ó, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Perfeito? Repare, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ou seja, a nossa sequência, ela precisa, repare aqui, ó, de 8 peças para começar a repetir. Tá vendo? Ó, a cada 8 peças começa de novo. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. De 8 em 8 acaba acontecendo a repetição. Ou seja, como a gente sabe que é de 8 em 8, o que a gente faz? Vamos pegar o 2015 e vamos dividir por 8. Repare, quando a gente dividir por 8, vai ficar 2 vezes 8, 16, para 20 sobrou 4, baixou 1. Legal? Aí nós temos lá 8 vezes 5, 40, 40 para 41 sobra 1. Baixamos o 5. 1 vezes o 8 é 8, para 15 sobra 7. O que significa isso na prática? Fácil. Quando você pegar e colocar em fila 2015 produtos, nós vamos ter 251 ciclos completos. O que seriam ciclos completos? Ué, são sequências completas. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E o 7 é exatamente o resto da divisão, que é a posição 2015. Ou seja, a posição 2015, ela é congruente, ela está no mesmo lugar que a posição 7, por isso 3 risquinhos de congruência. Só um detalhe, não precisa saber, tá? Ou seja, a posição 2015 é a mesma que a posição 7. Vamos lá. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o item 3. O item 3 é uma caixa de direção. Então aí está. A posição 2015 é de uma caixa de direção. Resposta correta que aparece aqui na letra E. Essa é uma questão muito comum no mundo do concurso público, tá? Existe um padrão e você divide pelo número de elementos que tem aquele padrão para encontrar a posição desejada, questão do Enem do ano passado. Mas note, não é só uma conta. Qual foi a conta que a gente usou? Divisão. Mas é a divisão a dificuldade? Não. É a interpretação, é a identificação do padrão, é a historinha que tem por trás. Isso é Enem. Esse é o objetivo da prova. Você ler e interpretar uma questão que usa a matemática como ferramenta para resolução. Legal? Vamos tentar fazer mais uma? É esse tipo de questão que envolve sistema decimal. Ele é muito forte no Enem, então eu separei algumas questões para a gente debater aqui. Olha só. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto, numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. E a pergunta é, para esse banho, qual é o número mínimo de embalagens do cosmético? É A, B, C, D ou E? Bom, vamos lá. Aqui nós temos muitas questões e muitas coisas que a gente pode revisar para você que vai fazer a prova.
Primeiro detalhe, lembre-se que a unidade metro cúbico é uma unidade de capacidade e ela é intimamente ligada com a unidade em litros, ou seja, 1 metro cúbico você precisa lembrar que tem a capacidade de 1000 litros, esse é um primeiro ponto importante. 1 metro cúbico, 1000 litros, legal? Então, o que nós vamos fazer? Repare que a nossa banheira, ela tem 0,3 metros cúbicos. 0,3 metros cúbicos é a mesma coisa que 30%, ou seja, 300 litros. Só que a banheira tem 300 litros. Você não vai encher a banheira até a borda com os 300 litros. Você vai aproveitar apenas 80% de sua capacidade. Como que eu calculo 80% de 300? Vamos lembrar como é que faz essa porcentagem? Você vai fazer o 80 multiplicado pelo 300 e dividido por 100. Lembre que por cento é divisão por 100. Fazendo a continha, a nossa banheira tem 240 litros. Maravilha. Perfeito? E para descobrir o total de embalagens, agora a gente faz uma regrinha de 3. Olha só, uma embalagem, ela rende 2,7 litros. 240 litros, precisamos de X embalagens. Uma questão tranquila. Multiplicando cruzado, 2,7 vezes X é igual a 240 vezes 1. O 2,7 que está multiplicando virá para o outro membro dividindo. Lembre-se que para você eliminar a vírgula, basta você multiplicar por uma potência de 10. Nesse caso, como é só uma casa após a vírgula, é só deixar 10 vezes maior em cima e embaixo. 2.400 dividido por 27. A divisão de 2.400 por 27, ela não é exata. Ela vai dar 88,8888 embalagens. Ou seja, se deu 88,888 embalagens, nós vamos precisar de 89 embalagens para que seja feito esse procedimento, esse tratamento aí. Legal? Não sei se você percebeu, mas nas duas questões que eu resolvi até aqui, repare que tem vários itens que o Enem aborda. Primeiro, a aplicação, usar a matemática. Outro detalhe importante é que você não usa um conhecimento apenas. Repare que aqui nós tivemos que lembrar do sistema decimal de unidades, nós tivemos que lembrar como calcula a porcentagem, tivemos que fazer uma regrinha de 3. Não é uma coisa isolada, apenas um item lá da aula, são vários que acabam caminhando juntos aí, perfeito? Vamos tentar mais uma questão, vamos lá? De novo, insisto, para o vídeo, tenta resolver, depois assiste meu comentário. Olha só. O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo pode ser observado no quadro. Um pé em polegada equivale a quanto? Agora olha só, assim, um pé em polegada vale quanto? Com base no quadro, quanto é a nossa resposta? Então, note o seguinte, olha só. Uma polegada vale 2,4 centímetros. Uma jarda vale 3 pés. E uma jarda vale 0,9144 metros. Lembra-se das aulas de física, e aqui eu quero relembrar com você o seguinte. Não é legal você trabalhar na mesma questão com metro e centímetro. Ou metro e milímetro, ou centímetro e milímetros. Você precisa sempre deixar a mesma unidade de comparação. Então, não se esqueça, eu sei que apesar de ser simples, vamos lembrar que cada metro vale 100 centímetros. Ou seja, ao invés de eu trabalhar com 0,9144, eu vou multiplicar por 100, deixando 91,44 centímetros. Perfeito? E vamos lá, vamos fazer a seguinte análise, olha. Uma jarda é igual a 3 pés. Muito bem, isso a gente já sabe, né? Uma jarda vale 3 pés. Então, como que a gente vai poder trabalhar?
Repare que eu quero saber a unidade pé transformada em polegada. Perfeito? Repare, a unidade pé transformada em polegada. Muito bem. Como que a gente pode pensar? Lembre-se também que uma jarda vale 91,44 centímetros. Perfeito? Então, a gente pode tirar dessa relação aqui uma relação bem simples. 3 pés é 91,44 centímetros. Já que a jarda em pé é 3 e em centímetro é 91,44, 3 pés valem 91,44 centímetros. Pegando do enunciado, eu quero saber um pé. Um pé vale x centímetros. Multiplicando cruzado, vão ficar 3x igual a 91,44 vezes 1. E o valor do x é 91,44 dividido por 3. Fazendo a divisão de 91,44 por 3, vai ficar 30,48 centímetros. Muito bem, eu já tenho então a relação de pé em centímetros. Agora, a gente pode tirar isso para polegada. Repare, um pé vale 30,48 centímetros. Perfeito? O que acontece agora é o seguinte, como a gente já sabe, né, essa relação, a gente pode fazer a relação em polegada. Olha só, uma polegada vale 2,54 centímetros. O pé é 30,48. Então vai dar x polegadas. Fazendo a continha, 2,54x é igual a 30,48 e o valor do x, 30,48, dividido por 2,54. Como os dois têm duas casas após a vírgula, você pode cortar e a resposta é 12. 12 polegadas. Um pé, 30,48 centímetros, que é a mesma coisa que 12 polegadas. Está aqui o resultado que aparece na letra D. Note que nós não usamos conhecimentos absurdos para resolver a questão, mas nós precisamos usar bastante regra de 3 e ter ciência de que as regras de 3, ou a proporção, você pode fazer só por multiplicação e divisão, vão te levar na unidade desejada. Nesse caso, a gente teve que fazer duas regrinhas de 3 aí, porque tinham 3 unidades na parada, tá certo? Muito bem, vamos fazer a próxima questão e eu quero que você que viu essas aqui até então, para o vídeo e tenta resolver a próxima. Vamos lá. A London Eye é a urna enorme, é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é reconhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro destacado na imagem da Roda do Milênio. E ele respondeu que tem 443 pés. Olha lá de novo a unidade pé, ó. 443 pés. Muito bem. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidades de medida e constatou que um pé é 12 polegadas, que a gente acabou de ver na questão anterior. E que uma polegada são 2,54 centímetros. Após alguns cálculos de conversão, o turista ficou surpreendido com o resultado obtido em metros. Qual é a medida mais próxima, que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metros, tá certo? Então vamos lá. Um pé é 12 polegadas. Só que é o seguinte, cada polegada é 2,54 centímetros. Então são 12 vezes o 2,54.
Quando você faz 12 vezes o 2,54, voltamos no 30,48 da questão anterior. Um pé equivale a 30,48 centímetros. Perfeito? A nossa roda gigante, ela tem 443 pés. E em centímetros será x. Multiplicando cruzado, vai ficar 1 vezes xx, 30,48 vezes 443, vão ser exatos 13.502,64 centímetros. Para trazer para metro é só dividir por 100, e lembre-se, o metro tem 100 centímetros. Dividindo por 100 vai ficar 135,02 metros, que tem a nossa resposta aqui na letra D. Tá vendo? A primeira parece mais difícil, mas depois que você pega o jeito, você começa a perceber que sistemas de unidades aparecem em diferentes edições do Enem, mas aparecem como questões muito parecidas, com a mesma dinâmica. E esse ano em questão, no próximo ano, ano de 2020 aí para 2021, cara, vai ter uma questão que envolve esse tipo de problema, porque é algo que aparece todo ano, tá certo? Legal? Vamos para mais uma questão, vamos lá. Agora vamos revisar outro conceito que aparece muito, que é o conceito de equações, funções e coisas do tipo. Olha só, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana e recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários, a quantia Y em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários é qual? Então, peraí, eu tenho X funcionários. Um deles é o gerente. Portanto, os outros X menos 1, tira o gerente, são os chamados diaristas. O gerente, ele recebe R$ 1.000 por semana. Os diaristas, eles recebem 160 por semana. Por quê? Porque são 2 dias a R$ 80, 160. Então, no final de semana, quando vai se pagar os funcionários, você vai dar R$ 1.000 para o gerente, mais R$ 160 para os diaristas, que são X menos 1. Aqui que está o truque. É aqui que a galera erra. Esquece que o gerente já foi pago com os R$ 1.000. Os 160 não é para X funcionários, e sim para X menos 1. Sabendo disso, vai ficar 1.000 mais 160x, não esqueça da distributiva, menos 160. E para deixar exatamente como gabarito, 160x, 1.000 menos 160 dá 840. Aí está, 160x mais 840. Legal? Toma cuidado. Quando você precisa construir esse tipo de relação, repare aqui que ele teve uma armadilha. Ele disse que X eram os funcionários, mas um deles tem o salário diferenciado. Cuidado com esse tipo de situação aqui, tá bom? Vamos para a próxima questão, vamos lá? De novo, para o vídeo e tenta resolver. Não vá só vendo a aula, tenta se colocar como alguém que está fazendo a prova. Olha só. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas. O gráfico ilustra a situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então repare, ó, me diga quanto tempo passou, que eu te falo qual é a velocidade do veículo. Isso é o conceito de função. Me diga uma informação que eu te revelo outra. A máquina de mudar números. Aqui está a ideia de função. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo do total analisado? Peraí, o que é imóvel? Olha, imóvel é parado. O que é parado? É quando a velocidade é zero. Muito bem, então vamos lá.
Repare, olha, no primeiro momento a velocidade não é zero, é constante, não muda de velocidade. Aí a velocidade aumentou, depois a velocidade diminuiu, depois a velocidade permaneceu a mesma, depois ela aumentou um pouquinho, e aí foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. No minuto 6 até o minuto 8, repare que a velocidade é zero, e depois ela continuou subindo. Ou seja, se é do minuto 6 até o minuto 8, durante 2 minutos a velocidade foi zero. O veículo ficou imóvel. Por que alguns candidatos, na ocasião, marcaram a resposta 4? Fácil, porque ele determinou que neste intervalo e neste intervalo, ficou imóvel. Onde que está o erro? Velocidade constante não significa imóvel. Ué, quando você está a 60 km por hora e não mexe nessa velocidade, você não está parado, você só está com a velocidade constante. Perfeito? Não confunda a função constante com zero. Não é verdade. Significa que não há mudança de velocidade, mas não que está parado. Legal? Vamos para mais uma? Olha só, próxima questão. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear observada no monitoramento se prolongue pelos próximos meses. Nessas condições, qual é o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja um nível zero de capacidade? Toma cuidado aqui, porque tem algumas situações que eu preciso esclarecer. A primeira delas é a chamada tendência linear. O que é tendência linear? Reta. E lembre-se que reta tem a ver com função de primeiro grau. Nesse caso, uma reta decrescente. Como que eu posso avaliar essa situação? Bom, o primeiro detalhe é o seguinte, olha só. No mês 1, o gráfico é 30%. Tá vendo? Note que aqui nós temos outras situações. Repare que no mês 6, o gráfico é de 10%. Tá vendo? Ó? No mês 1, o gráfico é 30%. No mês 6, o gráfico é 10%. Nos outros meses, a gente não tem uma precisão. E isso é de propósito, porque aí você usa os meses em questão. Repare, agora, como eu faço para descobrir e responder a questão? Olha, de 30% para 10%, houve uma diminuição de 20%. Em quantos meses? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 meses. Tá vendo? Ó? 5 meses se passaram. 5 meses se passaram. O intervalo aqui é 5. E caiu 20%. Perfeito? Quando você pensa, então, que caiu 20% em 5 meses, 20 dividido por 5 dá 4, 4% ao mês. Muito bem. Então agora fica fácil, porque se no mês 6 eu tinha 10%, no mês 7 vai cair mais 4%. Então, ó, no mês 6 eu tenho 10%. No mês 7 eu perco 4, no mês 8 eu perco mais 4. Então ficou 2,5. Perfeito? Muito bem. 2. Então, ao final do mês 7, ao final do mês 8, eu ainda tenho 2%. Como cai cada 4% ao mês, 2% demora meio mês. Pronto, está resolvido então. Para cair 10%, basta 2 meses e meio. Acabou. Ou você simplesmente pega o 10 e divide por 4, que dá 2,5, 2 meses e meio, está resolvido. Legal? Agora, como que calcula a variação? Talvez esse seja o charme. Para se calcular a variação, você pega a variação do y e divide pela variação do x, que é o também chamado coeficiente angular da reta.
Legal? Para fechar, separei uma questão envolvendo função de segundo grau. Vamos lá? Função de segundo grau agora, olha só. Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal, o que é seção transversal? É corte. Quando você pega e corta alguma coisa. Eu vou dar um exemplo bem simples. Estou aqui com um rolo de papel, né? Um rolo de papel aqui. Muito bem, usado na cozinha e tudo mais. Eu esqueci o nome do papel, mas tudo bem. Beleza. O que acontece? O que é seção transversal? Quando você corta. Quando você corta, você vai ter a seção transversal. Nesse caso, a seção transversal são dois círculos, né? Um oco e outro com o papel. Legal? Então, isso é seção transversal. Corte. Então, o corte do túnel, tá? E a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola de mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro teve que calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal como nível do chão e o eixo de simetria como eixo vertical, obteve-se a seguinte equação de parábola. Aqui está. Note que agora você precisa saber um pouquinho sobre função de segundo grau, sobre parábola. Você precisa saber que uma função do segundo grau, uma parábola, ela é do tipo ax² mais bx mais c, que o a, nesse caso que é menos 1, ele determina a concavidade da parábola, que é uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo, porque o a é menos 1. Legal? Você precisa saber também de outro detalhe, que quando eu pego 9 menos x² igual a 0, eu estaria encontrando as raízes dessa parábola. Então ficaria x² igual a 9, e o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que dá 3. Ou seja, quando o x vale 3, a parábola tem y igual a 0, e quando o x vale menos 3, também tem a concavidade igual a 0, ou o y igual a 0. Outro item importante é o tal eixo de simetria. O que é o eixo de simetria? É o valor que fica exatamente entre as raízes da parábola. Entre o menos 3 e o 3, eu tenho aqui ó, o resultado onde o x vale 0, como eixo de simetria da parábola, o meio. Entre menos 3 e 3 é o 0. E o 9 é o vértice da parábola, que é o único ponto que está no eixo de simetria. Então, a nossa parábola, o nosso túnel, para você que não conseguiu assimilar pelo enunciado, o nosso túnel é assim, ó, é um arco de parábola, com a concavidade voltada para baixo. Muito bem. Aí está. Sabe-se que a área sobre a parábola, como esta, então a área da parábola é 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente igual à base e à altura do túnel. Então o túnel está ali. Ele está dizendo o seguinte, que a área desse túnel, a área do buraco aqui, ó, que seria o túnel, é 2/3 da área do retângulo. E aí você pergunta, mas Brian, que retângulo é esse? Então, o retângulo é exatamente a base e a altura. Então vamos trocar a cor da caneta para te mostrar. Ó. O retângulo é a base do túnel, que vai do menos 3 até o 3. Então a base é 6. E a altura do túnel é 9. Então ele está dizendo que o retângulo é formado com a base e a altura do túnel. Aqui está. Ó. Ou seja, o retângulo de 6 por 9. Mas é claro que o retângulo não é igual à parábola, por isso que tem o 2/3. Ou seja, a área do retângulo é 6 vezes 9, 54 metros quadrados. Mas a área da parábola é 2/3. Então a área do túnel é 54 vezes 2/3. 54 vezes 2 dá 108. 108 dividido em 3 dá 36 metros quadrados. Então a nossa parábola tem 36 metros quadrados de área, que é a área do nosso túnel. Beleza?
Legal? Separei algumas questões nessa primeira parte para a gente resolver juntos. Levanta, respira, toma uma água, dá uma interagida com o pessoal aí e já já a gente volta para a segunda parte para a gente ver mais algumas questões e dar mais dicas do Enem para você, tá bom? É rapidinho, a gente já volta, tá? Um ótimo estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.